Da presença de Deus e havendo quórum regimental, declaramos aberto a nossa sessão desta terça-feira. Senhora secretária, para a leitura da ata. Reunião ordinária do dia 3 de dezembro de 2018. No dia 3 de dezembro do ano de 2018, às 9 horas e 15 minutos, realizou-se reunião ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, na sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martins, 850, São Raimundo, nesta capital, estado do Amazonas. Presidida pelo vereador Ilke Barreto, do PHS, secretariada pela vereadora Glória Carrati, do PRP. Presente ainda os vereadores Everton Vanderlei, Luiz Felipe de Souza, Marcel Alexandre, Samuel da Costa Monteiro, Maria Jaqueline Coelho Pinheiro, Roberto Sabino e Rosinaldo Ferreira da Silva, do PHS. Rosivaldo Oliveira Cordovil, Olace Fernandes, Mauro Teixeira, do POD. Cláudio Proença, Edson Bentes, Fred William Mota, Joana Dark, do PR. Everton Assis e Robinson Teixeira, do DEM. Marcelo Augusto Correia, Carlos Renê, do PSB. Luiz Irã Nicolau, Gilmar de Oliveira Nascimento, do PSD. Dallas Vanderlei, do PMDB, Marco Antônio de Souza e William Alexandre Abreu, do PMN, Joelson Silva, Terezinha Ruiz, Plínio Valério, Elias Emanuel, do PSDB, André Luiz, Gilvandro Mota, do PTC, Davi Valente Reis e François Vieira, do PV, Álvaro Campelo, do PP, Reis do Castelo Branco, do PTB, Cícero Custódio, do PT, João Luiz, do PRB, Isaac Tayá, do PSDC, Diego Afonso, do PDT, Jaildo de Oliveira, do PCdoB, Elisandro Amorim Bessa, do SD, licenciado vereador Gedeão Amorim, do PMDB, na forma do artigo 54, inciso 3º da LOMAN. Senhor presidente. Senhores vereadores, estão abertas as inscrições para o nosso grande expediente dessa terça-feira. Quem de vossas excelências almeja se pronunciar durante o grande expediente? Professora Jaqueline. Coronel Gilvandro Mota, Sua Excelência vai fazer uso da palavra no grande expediente? Vereador Coronel Gilvandro Mota. Vereador Elias Emanuel, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? Vereador Elias Emanuel. Vereador Rosivaldo Cordovil. Sua Excelência, o vereador Irã Nicolau, eleito, já se inscreveu, nosso vice-presidente para o próximo biênio. Ah, está escrito, Vossa Excelência. Vereador Bessa, já inscrito também. Vereador Roberto Sabino, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra no grande expediente? Ok, vereador Roberto Sabino. Vereador Marco Antônio Chico Preto. Vereador Bentes, Vossa Excelência fará uso da palavra no grande expediente? Não? Vereador Joelso Silva, ainda líder do prefeito, futuro presidente eleito já, presidente eleito deste poder. Aliás, parabéns, Excelência. Vossa Excelência passa para a história como um presidente aclamado deste poder. Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? Então, encerradas essas inscrições para o grande expediente, começaremos pelo bloco 2. O único vereador inscrito, Sua Excelência, o vereador Coronel Gilvandro Mota, pelo tempo regimental de 11 minutos, Excelência. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, Local TV. O Legislativo e a Cidade, construindo cidadania. Primeiro orador do grande expediente, vereador Coronel Gilvandro Mota. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistentes, telespectadores, internautas, servidores da casa, o meu cordial bom dia e fraterno abraço. Eu, de início, na manhã de hoje, na tribuna desta casa,
eu quero saudar ao mais novo presidente, vereador Joel Silva, por ter sido reconhecido como uma pessoa ideal para conduzir os trabalhos nesta Casa Legislativa. E parabenizar também todos os integrantes da mesa diretora que foram eleitos com Joel Silva. Senhores, olhando para o futuro, nós já enxergamos um grande desafio. O IPEA divulga um dado preocupante. 23% dos jovens, quase um quarto dos jovens brasileiros, nem estudam e nem trabalham. O que nós vamos esperar no futuro, se aqueles que irão construir esse futuro não estão se preparando para tal? E aqui fica a minha preocupação e o pedido de que todos juntos possamos construir mecanismos e fazer com que esse desafio seja superado. Eu penso que começa quando nós projetarmos uma escola com um novo perfil, uma escola que possa integrar o aluno a essa sociedade, que nós possamos vencer esse desafio do determinismo social em que a coletividade, a sociedade, os ambientes hostis estão influenciando as pessoas, em especial os nossos jovens. O modelo que nós precisamos e que nós queremos é um modelo diferente, onde esse jovem seja incluído nessa sociedade a partir de uma educação mais qualificada, de uma educação transformadora. E por isso, peço aos companheiros, aqueles que são estudiosos desse assunto, que possam propor ao município de Manaus, que pode ser o precursor desse desafio, a vencer essa barreira da inércia dos nossos jovens que não estão se preparando para esse futuro. Portanto, senhoras, senhores, é o que nós temos que fazer neste momento, nos engajar, transformar a escola num modelo que seja atraente para os nossos jovens. E essa mesma escola precisa ter um objetivo claro, que é prepará-los para a vida. Não apenas no aspecto da escolarização, mas aquela escola de Aristóteles, que diz que o homem precisa ser preparado em 2 eixos, o comportamental, onde ele possa desenvolver os seus sentimentos, as suas virtudes, a sua capacidade de interagir com a sociedade, e o cognitivo, o intelectual, onde ele possa aprender, onde ele possa dominar todas as ciências humanas, ciências naturais e a própria linguagem. Penso que não basta apenas a reforma na base nacional curricular comum. É preciso que haja um engajamento de toda a sociedade, em especial da classe dos nossos professores. Hoje, com a reforma da Base Nacional Curricular Comum, nós conseguimos um avanço, mas precisamos ter uma escola diferente, uma escola melhor, uma escola útil, onde o nosso aluno, ao terminar a sua educação básica, ele possa sair dali com um horizonte, com uma direção, com uma perspectiva, com uma possibilidade, e que não viva como muitos vivem hoje, a desesperança, a desilusão. Quando disse em outro discurso, fazer o nosso jovem sonhar, fazer o nosso jovem acreditar, começa exatamente pela criação dessas oportunidades. Uma oportunidade que claramente exige uma transformação da escola, um novo modelo de escolarização e de educação de sentimentos e virtudes. Não dá para conviver numa sociedade que alimenta, por exemplo, esse sentimento de que, através da violência, nós vamos combater a violência.
Não dá para conviver numa sociedade em que o determinismo social, esse comportamento nefasto, ruim, em determinados segmentos, em determinados grupos, possa ser levado para a escola, possa se sobrepor às instituições de controle, oficiais e não oficiais. Portanto, senhores, é uma preocupação que devemos ter, é uma preocupação que todos nós precisamos ter. E, a partir daí, a construção de um modelo eficiente que possa transformar essa nossa juventude em pessoas melhores, em pessoas que possam estar aptas a construir um novo futuro. Sabemos que as expectativas, as prospecções são sombrias em relação ao nosso país. Passamos por essa crise que não vai ser superada facilmente se não houver um esforço de todos. Não basta apenas as reformas, qualquer que seja ela, reforma trabalhista, reforma fiscal, reforma política, não basta. É preciso que haja uma reforma no sentido de que cada um possa estar preocupado com a mudança que precisa fazer dentro de si. A sociedade precisa chamar para si essa responsabilidade. Ora, senão estaremos vivendo um conceito de loucura. E o conceito de loucura é exatamente você fazer as mesmas coisas e querer obter resultados diferentes. Nós precisamos mudar os nossos hábitos, nós precisamos mudar as nossas rotinas, nós precisamos sair dessa corrida de rato, dessa zona de conforto. Nós precisamos ir ou buscar um novo horizonte. Nós precisamos entender que cada um de nós precisa mudar. E mudar com pequenos hábitos, mudar com simples ações. Quando você acorda cedo para trabalhar, por exemplo, buscar um emprego, ou pelo menos buscar se qualificar, é uma mudança no seu hábito e é uma mudança positiva que pode impulsionar esse país lá na frente. Se cada um tiver esse sentimento, se cada um tiver essa preocupação, eu acredito que nós possamos sair e vencer esse grande desafio que nós temos pela frente. Entendam que são esses jovens, essa população de 15 a 29 anos que nós temos no país, que é com quem devemos nos preocupar mais, porque elas irão representar o futuro, elas irão ajudar a construir ou não a nação que vivemos. Portanto, é preocupante, é desafiador, mas, ao mesmo tempo, é uma possibilidade que temos de, nesse momento em que estamos pedindo mudanças, também mudar o comportamento dessas pessoas e transformar o nosso país. Era o que eu gostaria de dizer na manhã de hoje. Tenho dito, meu fraterno abraço e muito obrigado. Passaremos agora ao bloco 5. Vereador inscrito para fazer uso da palavra, Sua Excelência, vereador Marco Antônio Chico Preto, pelo tempo regimental de 5 minutos. Acesse o site www.cmm.am.gov.br. Você também pode acompanhar as ações do Legislativo Municipal por meio das redes sociais. Siga a Câmara no Twitter com o perfil Câmara Manaus. Senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, telespectadores da TV Câmara, internautas, senhoras e senhores. Eu divido com o plenário uma curiosidade que é o fato de muitos amazonenses torcerem para times do estado do Rio de Janeiro. Aqui há uma grande torcida do Flamengo, aqui uma grande torcida do Vasco, aqui uma grande torcida do Fluminense, do Botafogo. É verdade que, durante os últimos anos, começa a se perceber também brasileiros, amazonenses que moram em Manaus, que torcem para outros times de São Paulo, mas o fato é que a tradição do futebol carioca na cidade de Manaus, ela é muito forte. Isso tem um fato na história, de que durante muitos anos a TV Globo foi a única emissora que transmitia jogos
do campeonato carioca. Então, o único campeonato carioca, o único campeonato que passava aqui para acesso dos amazonenses era o campeonato carioca. Você não tinha o campeonato paulista, você não tinha outros campeonatos estaduais. O campeonato carioca adentrava as TVs dos lares amazonenses e as pessoas passavam a criar identidade com os times do estado do Rio de Janeiro. Isso explica, historicamente, o fato de se ter grandes torcidas de times cariocas. Isso explica também essa proximidade de Manaus com o Rio de Janeiro. E essa proximidade, ela traz um pouco da cultura carioca para a cidade de Manaus. Durante muitos anos, as famílias mais abastadas dessa cidade compravam apartamentos no Rio de Janeiro para passarem férias. O principal destino era o Rio de Janeiro. Então, esse fato histórico remonta também o fato da TV Globo, durante muitos anos, exibia aqui para as TVs de Manaus, do Amazonas, somente o Campeonato Carioca. Mas ainda sobre o Rio de Janeiro, algo me chama a atenção, que são as similitudes, as semelhanças que o Estado do Amazonas vem adquirindo também com eventos que acontecem no Rio de Janeiro. Comecemos pela segurança pública. A segurança pública no Rio de Janeiro não precisa de grandes discursos. A gente assiste a essa tragédia que é a segurança pública no Rio de Janeiro. E a gente tem a clareza de que Manaus tem uma ligação muito forte com o crime organizado, que também nasce no Rio de Janeiro. Eu estou falando dos comandos organizados que estão instalados no sistema prisional e que agem hoje aqui na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Eu me refiro ao Comando Vermelho, eu me refiro a outras facções criminosas que hoje têm organização formada e ativa no estado do Amazonas. Uma outra situação que me chama a atenção, e isso foi discorrido na semana passada pelo economista, ex-prefeito, deputado, auditor da Fazenda Nacional, da Receita Federal, aposentado, Serafim Fernandes Corrêa, de que o Amazonas tem uma situação que caminha, se nada for feito, uma situação administrativa que caminha para o colapso, tal qual o Rio de Janeiro, que está aí ainda devendo funcionários, não consegue pagar fornecedores. Então, isso também é um fato que deve nos preocupar e deve ensejar pelo próximo governo medidas espartanas, estoicas, por certo, não serão simpáticas, mas medidas que devem aprumar novamente o Estado, salvar a administração pública para que o poder público continue a induzir o fortalecimento da economia. Mas tem uma, de modo todo especial, e essa é a razão de eu vir hoje à tribuna, que me chama a atenção, que essa nós não precisávamos que tivesse acontecendo. Eu me refiro, senhoras e senhores vereadores, à organização criminosa que tem no Rio de Janeiro, instalada dentro do Palácio do Governo. O atual governador, Pezão, não satisfeito com toda a organização criminosa criada por Sérgio Cabral, ele queria, como diz a música, uma organização criminosa para chamar de sua. Ele queria um esquema para chamar de seu. E foi preso, por decisão da Justiça Federal, por estar envolvido num grande esquema de corrupção, com pedidos de propinas absurdos. Aliás, propina, de um modo geral, já é absurda. Mas o Pezão foi preso por comandar uma organização criminosa. Invocando, nesse momento, o artigo 50 e o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, eu afirmo que é deprimente a forma como a atual gestão do governo do Estado termina esse momento. Tendo que cometer pedaladas fiscais, porque teve que recorrer a fundos que têm aplicação específica para poder pagar os seus compromissos de folha, e não satisfeito, e talvez motivado por essa ligação que o Amazonas tem com o Rio de Janeiro histórica, também busca um esquema para chamar de seu. Existem empresários que hoje, para buscar receber as suas faturas de fornecimento de produtos e serviços, têm que se submeter
a pagar 40% de propina, senão não recebe. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo no governo do Estado do Amazonas, no apagar das luzes. Empresários não recebem se não concordarem com uma extorsão de 40% dos seus valores. Isso é um absurdo. Isso a Polícia Federal tinha que estar de olho. O Ministério Público, a Polícia Civil, porque isso é um escárnio com a economia desse Estado. Um empresário que se submete a pagar 40%, 1% sequer, e 40% é um empresário que não vai pagar os seus funcionários. É um empresário que não vai pagar os seus tributos. É um empresário que vai falir. E um governo que termina, que não arrumou patavinas, ainda submete a economia desse Estado, que é feita por empresários que ousaram pegar os seus recursos para trabalhar e, num aceno do poder público, através de editais de licitações, foram para negociar, tratar com o governo. No final de um governo, empresários são submetidos a esse escárnio de serem peitados por outros empresários, componentes desse grande esquema de corrupção, a ter que pagar 40% das suas faturas. Conclua, vereador. Isso está acontecendo. Deprimente a forma como o atual governo encerra o seu ciclo. Poderia encerrá-lo de forma altiva, verdadeiramente passando para a história, mas termina de forma deprimente, buscando um parâmetro que deveria ficar somente no futebol e não na política criminosa que é praticada pelos políticos do Rio de Janeiro. O atual governo também constrói e perpetra nesse momento atrocidades contra a economia desse Estado, impondo sofrimento, constrangimento, um escárnio de um achaque, de uma indústria de achaque que está assolando o empresariado amazonense que se submeteu a fazer negócios com o governo do Estado. Governador amazonino Armando Mendes, se o senhor não tiver conhecimento do que eu lhe falo, abra os olhos, mas se o senhor não abrir os olhos, é porque a sua conivência é do tamanho desse grande esquema de corrupção que o seu governo agora, ao final... Conclua, vereador. Ao final, o seu governo submete esse constrangimento e achaque à economia desse Estado e a empresários que buscaram no governo uma forma de ter os seus lucros, de ter a sua participação social e que são submetidos a esse verdadeiro crime que acontece nesse exato momento. Presidente, não sei se o vereador Elisa Manuel acendeu a luz. Vossa Excelência me permite 30 minutos, já que a gente está com o tempo hoje um tanto quanto folgado. 30 segundos, Excelência. Vossa Excelência, pela benevolência da mesa, já conta com o dobro do tempo no vosso pronunciamento. Vereador Chico Preto, eu queria lhe parabenizar pela concretude do discurso que Vossa Excelência nos apresenta nessa manhã. E o governo da atual gestão deixa também um imbróglio para a próxima administração, porque a partir de janeiro nós teremos as novas datas básicas que foram aprovadas pela Assembleia Legislativa. Durante toda a campanha, a discussão foi uma: o limite prudencial do Estado foi alcançado, não foi alcançado? O Estado de São Paulo, quero dizer, o jornal O Estado de São Paulo trouxe uma matéria do Tesouro Nacional que mostrava que as contas do Amazonas estão à beira da insolvência. Então, eu não sei como é que o novo governador vai se atar com o limite prudencial e com todos os aumentos que ele há de arcar, sem contar o efeito cascata com o aumento do teto na Suprema Corte, que atinge diretamente vários segmentos do funcionalismo público, entre eles a Justiça, o Ministério Público, a Defensoria. É verdadeiramente um abacaxi que nós temos pela frente. 2019, na minha opinião, será um ano de muito desafio para o governo do Estado do Amazonas, sem contar
o declínio que estamos tendo do modelo Zona Franca de Manaus, que independente de uma sustentabilidade jurídica, legal, há o definhamento a respeito da evolução tecnológica que vem levando vários investimentos que nós temos aqui na nossa cidade. Será um ano de muita preocupação para todos nós. Parabéns, vereador Chico Preto. Senhor presidente, eu concluo e apenas ratificar o raciocínio deixado pelo vereador Elias Emanuel. Por mim foi mencionado quando dizia que, num comentário do ex-prefeito Serafim Correia, ele apontava que o Amazonas caminha para uma situação muito parecida com a do Rio de Janeiro, no que tange a um colapso administrativo, exatamente um estado que entra em insolvência, começa a atrasar funcionalismo, começa a não pagar fornecedores, e a gente assistiu isso tudo durante os últimos meses, o debacle da economia do estado do Rio de Janeiro e o problema da quadrilha instalada ali no Palácio das Laranjeiras, que também contribuiu sobremodo para esse episódio. Senhor presidente, o vereador Gilvandro, de igual modo, os 30 segundos com a benevolência da mesa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador Chico Preto, parabéns pela coragem de fazer essa denúncia. Eu tenho certeza que muitos gostariam de fazê-la, mas, infelizmente, não tiveram a mesma coragem que Vossa Excelência. Nós temos que ter essa preocupação porque a falência do estado do Amazonas, ela vai refletir no município de Manaus. E essa preocupação ela tem que ser de todos. Eu penso que a denúncia ela é uma denúncia conveniente, ela vem no momento certo para chamar a atenção dos órgãos de controle externo e que possam tomar as providências evitando esse caos. Mas eu acredito que se há essa possibilidade de fazer repasse de 40% de cashback, né, um novo termo que foi criado aí, eu penso que esses contratos foram superfaturados e é hora de fazer uma auditagem, uma auditoria nesses contratos. E, a partir daí, a gente começar a construir a solução que vamos precisar para a nova gestão. Como falou o vereador Elias Emanuel, nós temos aí um sem números de aumentos que foram dados, e que foram dados sabendo que existia essa possibilidade de calote. Nós vimos que o contingenciamento que o governador fez, como disse que fez, que era economia, que era capacidade de gestão, para investir 1 bilhão e 500 milhões no interior, na verdade, era para fazer exatamente isso que está acontecendo agora, ter o retorno desse dinheiro que seria pago aos empresários, e foi denunciado na campanha que os empresários que estavam realizando essas obras iriam pegar calote. Então, olha, parabéns pela coragem de denunciar e chamar a atenção de todos nós, porque é preocupante e certamente as consequências irão refletir no município de Manaus. Tenho dito. Senhor presidente, a caminho do fim, muito obrigado, vereador Elias Emanuel, vereador Gilvandro, recebo vossas intervenções na inteireza. Em agosto, presidente, concluo, aqui dessa tribuna, esse calote por mim foi anunciado, e talvez por outros vereadores, me lembro que também abordaram esse assunto, de empresários que estavam se submetendo a prestar serviços sem a forma correta de contratar, e que agora, buscando regularizar toda essa papelada, encontrariam toda essa dificuldade e essa fábrica de achaque montada dentro do governo do Estado para tirar, não é dinheiro do empresário somente, eu afirmo, o empresário que vai submeter a isso, ele vai repassar essa conta para alguém, ou é o funcionário que não vai receber, ou é os impostos que não serão recolhidos, alguém vai pagar essa conta, e esse alguém, eu vejo, será a economia da cidade de Manaus, notadamente onde a maior parte das empresas aqui está sediada e tem funcionários que dependem da saúde financeira dessa empresa. Então, um governo que, ao final, no apagar das luzes, no sair da ribalta, comete esse crime contra a economia popular, contra as pessoas que precisam de salário, porque, repito, alguém vai pagar essa conta e vai ser a parte mais fraca. Isso é um achaque, um crime, uma vergonha para um governo que tem um governador que deveria prezar por toda a sua história que teve no passado e não submeter a essa situação vergonhosa de permitir que o seu governo, agentes do seu governo, ajam achacando empresários que têm contas para receber junto ao governo do Estado. Fica aqui o meu mais veemente, firme
repúdio a essa prática que está em curso e que a mim, e por certo a muitos dos senhores vereadores, já foi relatada a prática desse achaque vergonhoso praticado hoje pelo governo do Estado do Amazonas contra empresários que buscam receber aquilo que tem lá dentro. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos agora ao bloco 6. Próxima vereadora a fazer uso da palavra, Sua Excelência, a vereadora professora Jaqueline, pelo tempo regimental de 9 minutos. Ouça o nosso canal de áudio no SoundCloud, Câmara Manaus. E assista às nossas videoreportagens no YouTube, pelo canal Câmara de Manaus. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, Local TV. Estamos no grande expediente. Próxima oradora, vereadora professora Jaqueline. Bom dia a todos, meus colegas, meus pares aqui nessa casa. Hoje eu venho a essa tribuna para falar sobre um tema recorrente e que o Amazonas hoje, lamentavelmente, é um dos campeões em pessoas vivendo com HIV/AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos no dia 1º de dezembro a comemoração, não diria que seja a comemoração, mas que seja um dia destinado a dar uma visibilidade à questão da AIDS. Primeiro é comemorado o Dia Mundial da AIDS. Esse dia a gente faz, muitas instituições, as instituições, os fóruns, os movimentos ativistas, fazem atividade voltada para a questão da AIDS e para dar visibilidade à causa. Nós temos, Manaus hoje é a segunda capital do Brasil, o Amazonas, aliás, é o segundo estado do Brasil com mais pessoas vivendo com HIV. E isso nos leva a ter a preocupação em como a gente pode melhorar, diminuir esse índice, porque é uma estatística negativa para o Estado e ruim também, porque nós estamos praticamente numa epidemia, né, de saúde pública. E Manaus precisa fazer alguma coisa diferenciada. A nossa saúde está um caos, o Estado está com problema de saúde, a gente sabe, isso não é aqui discussão política, é fato consumado. E nessas questões de saúde pública, de atendimento, de caos na saúde pública, temos as pessoas vivendo com HIV hoje que estão vivendo com dificuldade em ter o seu medicamento. Hoje, o medicamento das pessoas que vivem com AIDS, que no passado era 6 meses, que você recebia de 6 em 6 meses, hoje está recebendo de 15 em 15 dias, o medicamento fracionado, e isso dificulta a pessoa que está vivendo com HIV em dar continuidade e ter uma segurança nesse tratamento. Nós temos aqui na casa uma frente parlamentar de pessoas, de enfrentamento a pessoas vivendo com HIV/AIDS e de outras doenças infecto-contagiosas, é uma frente mista, e criamos uma lei, a lei 2.308, de dia 11 de abril de 2018, deste ano, que institui no calendário oficial de Manaus o Dezembro Vermelho. O Dezembro Vermelho é mundialmente conhecido como o mês, a cor vermelha, de pessoas vivendo com HIV, pela luta por essas pessoas. Nós temos um calendário anual, os nossos colegas sabem aqui, que passamos o ano em cores, né? Temos o amarelo, o vermelho, o rosa, o outubro rosa da mulher, o azul da próstata e o vermelho da AIDS. Coincidentemente, também é o mês do Natal, que é o vermelho do Papai Noel, né? Mas a gente vê o vermelho hoje não como uma festa para as pessoas vivendo com HIV, mas como um fato que a gente precisa dar visibilidade. E a instituição desse dia, ele objetiva fazer o quê? Realizar seminários, debates, atividades, mobilizações, né, direcionadas ao enfrentamento da HIV/AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis, com foco na conscientização, na prevenção, na assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV. Porque as pessoas vivendo com HIV, muitas delas não é só dificuldade de sobreviver, mas a questão do preconceito, da não aceitação pela sociedade, é uma doença ainda que é um mito, que muitas pessoas escondem, ela até mata menos do que a diabetes. Muitas pessoas dizem
que tem diabetes com a maior tranquilidade, mas dizer com AIDS, poucas pessoas que vivem com HIV, elas assumem pela questão do preconceito e dos estigmas que a doença traz. Então, esse momento do mês 1º de dezembro é exatamente para a gente conscientizar a sociedade da importância da aceitação, da ajuda e de políticas públicas dos municípios, dos estados, da administração pública. Eu peço hoje ao prefeito para a gente fazer uma mobilização de colocar os prédios municipais em vermelho, exatamente para dar destaque. Isso acontece no mundo todo. E nós, como a Frente Parlamentar, temos feito esse trabalho, temos feito fórum, discussões, participado, e isso é importante, porque nós temos hoje no Amazonas um outro dado muito negativo, muito preocupante. Nós somos o 3º estado que, no Amazonas, tem a maior taxa de diagnóstico de mulheres grávidas infectadas pelo HIV no Brasil. E isso é preocupante, porque mulher que tem, quando é detectado no início do pré-natal, isso aí vem a importância do pré-natal, a importância de ter o acompanhamento do pré-natal, porque mulher detectada com HIV mais precocemente no início da gravidez, tem um tratamento, tem um controle, e 99% das crianças, 90% a 100% das crianças, eles nascem saudáveis, sem ser contaminados, mas isso depende do diagnóstico precoce. Isso depende da mulher e da oferta desse acompanhamento pré-natal para que a gente tenha mais crianças com saúde e não tenha problemas voltado para pessoas vivendo com HIV. Queria dar uma parte para o meu colega, doutor Everton Vanderlei. Quero parabenizar a nobre vereadora pelo tema abordado. A gente sabe que o mês de dezembro é um mês do chamado com relação a HIV, com relação a AIDS, né? Agora, quero também ressaltar que a Censa, né, a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Estado, via poder público, eles têm feito a parte deles, né? Eles sabem muito bem que as unidades básicas de saúde estão abertas em horário comercial, digamos assim, como regra geral, e lá é feito o teste rápido para HIV, né? Na livre demanda. Além do teste rápido para HIV, também tem para hepatite B, hepatite C e para sífilis, né, que é o VDRL. Então, quero deixar aqui registrado e levar junto à população, além da conscientização, num caso de suspeita, que procure as unidades básicas de saúde para que sejam feitos esses testes, com o objetivo de fazer o rastreamento nas pessoas suscetíveis a estas moléstias. Tenho dito, obrigado. Obrigado, doutor Everton, que é um especialista também na área, que conhece muito mais do que eu. Eu sou sempre uma curiosa com alguns temas, mas sei que o doutor Everton tem uma qualificação técnica preparadíssima. E é importante realmente a gente divulgar essa oferta de teste rápido, dos movimentos sociais também, os ativistas estão fazendo. Hoje nós temos o teste rápido, o teste oferecido por farmácias privadas, que muitas vezes pessoas não querem se expor com medo, mas tem a oferta do teste, que em 30 minutos também dá o diagnóstico. Então, a gente precisa trabalhar a questão da conscientização de como procurar ajuda, porque hoje todos nós somos grupo de risco, todos nós participamos. Outrora, quando se iniciou há 30 anos a AIDS, era a pessoas, o grupo de homossexuais, pessoas, mulheres de vida ativa, a prostituição mesmo, mas hoje não, todo mundo que tem comportamento de risco, que tem vários parceiros, que tem várias parceiras, faz parte do grupo de risco. E nós estamos na região norte, nós temos 8% de mulheres vivendo com HIV. Então, peço hoje ao governo estadual melhor abrangência na oferta de tratamento para as pessoas vivendo com HIV. Tenho dito, senhor presidente. Obrigada. Próximo vereador inscrito, Sua Excelência, vereador Roberto Sabino, pelo tempo regimental de 9 minutos. A TV Câmara também transmite as sessões plenárias pelo canal 99 NET.
TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, Local TV. Senhor presidente, amigos Wallace, algumas pessoas chamam de Olas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos que nos assistem, a preocupação de vir hoje na tribuna, senhoras vereadoras, é referente ao desemprego. O desemprego é que deixa triste muitas famílias, que ora chega as festas natalinas e a gente fica olhando muitas famílias que estão realmente chegando a essas datas de festa, vereador Dr. Everton. E elas olham para um lado, olham para o outro, e não tem nenhuma expectativa, e a tristeza bate ainda muito mais forte, vereador Raulzinho, quando o presidente Temer assina aquele decreto, tirando alguns benefícios das nossas empresas aqui no Estado, e que a gente vê uma empresa que nem a PepsiCo indo embora do Estado do Amazonas. Ficamos muito tristes com isso, porque a violência que cresce no Estado é basicamente oriundo também desse desemprego. A gente sabe que a falta de uma boa educação faz com que as pessoas fiquem sem a mão de obra qualificada. E o crime organizado arregimenta esses jovens, arregimenta pessoas, porque as pessoas precisam de comer, precisam de alimento nas suas mesas. E uma vez que uma empresa sai do Amazonas, para nós é muito triste, com certeza. Eu vejo isso. Eu prefiro reclamar e gritar desta tribuna algo que a gente possa buscar como soluções, que é melhores dias para a nossa juventude, para as pessoas que estão desempregadas. E fico muito triste quando uma empresa sai que deixa centenas de famílias desempregadas no estado do Amazonas. A gente lamenta essa situação, porque uma pessoa desempregada é comparada a um mendigo que sai às ruas para pedir. E muitas das pessoas que estão desempregadas, endividadas, chega ao ponto, muitas vezes, até de tirar a sua própria vida. É triste isso. Eu já vivi um tempo desempregado e é algo terrível. Quem tem seu emprego, quem está vivendo, realmente nem percebe, muitas vezes, a situação daquele outro que ali está sem perspectiva, sem emprego, e que não tem uma empresa, não tem uma porta onde ele possa bater para buscar o pão de cada dia para a sua família. Então, é lamentável. Eu só tenho o vereador Fred Mota, nosso segundo vice-presidente, quero parabenizá-lo pela posição e desejar sucesso nessa nova mesa. Eu cedo a parte, a Vossa Excelência. Vereador Fred Mota na bancada do vereador Marcelo Serafim. Senhor presidente, estamos hoje itinerantes. Mas eu queria parabenizar a Vossa Excelência. Não é fácil, vereador Roberto Sabino. A PepsiCo está indo embora. Essas pessoas que estão em seus gabinetes, e aqui, senador Plínio Valério, eu faço um apelo a Vossa Excelência, que seja uma voz que clama no deserto, que lute pelos nossos ideais. Senhor presidente, meu amigo Diego Afonso, São Paulo, o pessoal toma banho lá, só chove lá, porque
a condensação, as nuvens que se formam aqui na floresta, vão até lá em São Paulo. Se nós não formássemos essas nuvens aqui na floresta, eles estavam sem água, estavam sem chuva. E agora estão aí, fechando nossas fábricas. Eu espero que o senador Plínio Valério, como um bom homem do interior, como eu sou, possa ali gritar, possa ali estar como uma atalaia para defender, não só o homem do interior, mas também essa famigerada Zona Franca que está aí quase no seu fim. Muito obrigado, nobre vereador. Obrigado, vereador Fred. Acolho a sua parte e vejo que a gente termina esse biênio como vereador e fica observando a entrada de um novo governo e a entrada de um novo governo federal, e que nós podemos, assim, dizer, não vamos perder a esperança. Não vamos perder a esperança, vamos continuar acreditando, porque eu ouvia ainda agora alguns companheiros estarem falando de governos que saem, e não sei se realmente é provado isso, porque se eu trouxesse essa denúncia aqui, eu iria ao Ministério Público denunciar. Eu não faria essa denúncia só aqui. Mas me traz a esperança de que o novo governo federal possa trazer oportunidade. E esse governo que sai do governo federal, a gente lamenta, e realmente todos nós, pessoas que vivem a política, que são atualizadas, fica a observar quanto foi tirado do pobre da educação, da saúde. Essas pessoas colocaram as duas mãos exatamente aonde poderiam afundar o Brasil, posso dizer assim. Foram na Petrobras, a maior empresa que traz riqueza para o Brasil, onde fizeram a maior corrupção já dita na história desse país e do mundo. Então, eu digo graças a Deus que esse governo já se foi. Posso dizer tchau e não vou sentir saudade. Mas a esperança continua, e eu creio que, como a advinda desse governo federal foi um milagre de Deus, eu digo para essa população que está desempregada, que está esperando uma oportunidade, que melhores dias virão. Melhores dias virão. É só diminuir a grande corrupção desse país, porque vai sobrar a distribuição de renda. Eu sei que a situação era tão desastrosa que era bolsa para aqueles que não mereciam, reclusão para quem comete, bolsa reclusão para quem comete crime, e muitas pessoas usando a Bolsa Família quando não precisava, quando não precisam. E o maior problema desse país é porque exatamente queriam se manter no poder, dando aquele pingo de sobrevivência, de oxigênio, para esses, eu diria assim, desaculturados, e quando viesse uma nova eleição, os governos se manterem no poder, porque foi assim que aconteceu na Venezuela. Mas graças a Deus que o Brasil acordou. E antes de terminar, senhor presidente, eu cedo uma parte ao nobre vereador, doutor Everton Vanderlei. Muito bem lembrado pelo nobre vereador Sabino, que sempre traz assuntos relevantes a essa tribuna. E complementando ao seu discurso, saiu recentemente agora no noticiário, na imprensa escrita, que de 2013 para cá, 2018, o polo industrial perdeu praticamente em torno de 35 mil empregos. O senhor levantou a questão da fome, que acaba proporcionando, contribuindo para o aumento da fome em nosso estado, com certeza,
E eu quero somar também isso um pouquinho além dessa situação adversa, que é a saúde pública. Porque, de maneira, eu posso até dizer direto, porque a partir do momento que você desemprega aquele funcionário, você passa com que aquela pessoa não frequente mais o serviço particular na saúde. E, a partir de então, essa pessoa que tem um plano de saúde, ficando desempregada, ela também deixa de contemplar seus dependentes. Ou seja, uma vida equivale a 3 vidas, que irão migrar para o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, 33, a gente pode fazer uma conta por baixo, que nada mais, nada menos que migraram mais de 100 mil pessoas para o Sistema Único de Saúde, congestionando ainda mais o serviço público. Então, muito bem lembrado pela Vossa Excelência, pela situação adversa que, lamentavelmente, cerca a nossa população, que é o desemprego. Tenho dito. Obrigado. Obrigado, vereador. Acolho a parte. Nós precisamos observar ainda a adentrada de pessoas de outros países, Venezuela para o Brasil, e, com isso, o próximo governo do Estado, o governo federal, precisa fazer uma fiscalização muito severa, muito firme. E daí eu gostaria até que o governo federal usasse pessoas do Exército, que são pessoas desprovidas de querer ser candidatos, para fazer a fiscalização. Eu vejo que muitos soldados do Exército, eles estão lá preparados pela Constituição para defender a nação, mas pode utilizar para fazer uma fiscalização, exatamente para colocar as coisas no eixo. Vossa Excelência gostaria de uma parte, vereador Raulzinho? Vamos já terminar, mas eu cedo a parte, vereador Raulzinho. Não poderia, de maneira nenhuma, deixar de manifestar, pelo seu pronunciamento, nobre vereador Roberto Sabino. É temeroso o que está acontecendo. É temeroso. Você colocou muito bem que, quando se perde empregos, claro que vai aumentar a marginalidade. E nós, na crise, podemos perceber o que aconteceu no estado do Amazonas, na questão da segurança pública. Claro, não é só pela questão do desemprego, mas a questão do desemprego ela é um dos pontos chaves também para a violência. Você falou com muita propriedade que já passou momentos difíceis desempregado. Eu ganhei uma eleição desempregado, estou aqui, mas também passei por momentos difíceis. E quando Vossa Excelência colocou que pessoas têm depressão, pessoas pensam em se matar, se pensam em se matar, avalie fazer besteira. Avalie, são peças sofridas que podem ser cooptadas para o mundo das drogas. Por estarem desempregadas, por estarem correndo atrás de um emprego, correndo atrás, não é de um emprego, de uma oportunidade para sustentar suas famílias. Agora, é temeroso, conto muito com a presença do senador, vereador e senador Plínio Valério, lá no Senado, porque temos que coibir. Hoje, tudo que se faz em prol da Zona Franca de Manaus é através do decreto. Sabendo que o decreto, o presidente pode quebrar a hora que ele quiser. O decreto pode ser quebrado, então nós temos que ter leis firmes e fortes e maduras para que possamos, sim, dizer que a Zona Franca até 2050 vale a pena, porque não adianta prorrogar até 2050 se, através de um decreto, acontece o que aconteceu agora. Já sai quantas pessoas já vão ficar desempregadas? Isso pode ser só a ponta do iceberg para que as outras tomem o mesmo caminho e que tenham mais pessoas desempregadas. Então, a bancada que ainda está lá do Senado, a bancada dos deputados federais que ainda estão lá, eles têm que ser firmes agora. Eles têm que agir com firmeza agora, para que a nossa indústria, que gera empregos no estado do Amazonas, para que nós não podemos desmatar, para que nós não podemos poluir os rios, que é uma garantia que o mundo inteiro deveria olhar com bons olhos. No meu entendimento, vereador Roberto Sabino, o estado do Amazonas deveria ser um estado independente, como é nos Estados Unidos, independente, porque nós temos condições de sobreviver sem a ajuda do governo federal e sem estar na mão do governo federal, porque nós íamos atrás de recursos, o estado do Amazonas, o governo, a Prefeitura Municipal de Manaus, ia atrás de cobrar recursos dos outros países para que seja investido aqui em outros modais, na agricultura, na pesca, para que o agricultor possa ficar lá, mas com remanejamento florestal, e com isso a gente poder usar as nossas riquezas. Hoje a gente não pode usar.
Mas, contrapartida, vereador. Zona Franca. Sem a Zona Franca, nós vamos usar o quê? Obrigado, vereador Raulzinho. Acolho a sua parte. Termino, senhor presidente, dizendo que, felizmente, nós temos a esperança. Felizmente, nós temos a fé. E vamos esperar o novo governo do Estado do Amazonas, o novo governo federal. Tudo bem. E que os nossos representantes, graças a Deus, também nós temos uma voz lá, nobre senador Plínio Valério, que nós temos a esperança. Essa que é a realidade. Não podemos perder a fé. Tenho dito, senhor presidente. Vereador Plínio. Para o microfone, eu queria... presidente, fazer um apelo aqui. Hoje tem proposta por mim, no seio da Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico, um encontro com os membros representantes do movimento hip hop. O vereador Jaildo, que é o presidente da comissão, não vai poder vir. E eu tenho um procedimento cirúrgico, médico, hoje. Eu estou aqui apelando, presidente, ao Diego Afonso, ao Reis, ao Raulzinho, o Carlos Porta, ou o sargento Bentes Papinha, que um deles se propõe a vir presidir essa audiência pública. Estou pedindo aqui, não sei se o Diego vai poder vir. Todo mundo tem seus compromissos. Porque senão eu vou ter que adiar e vou ter que vir, porque a gente não pode. Mas se tiver algum membro, o Bessa é suplente da comissão, o Everton Assis, o doutor Everton Vanderlei, se algum deles se candidatar a vir presidir, vai vir muita gente, muito representante do movimento hip hop hoje. Quem? Não, o Diego não respondeu, ele está ali, não... Tá bom, fica o apelo, presidente, aqui aos membros, vamos ver se até o final da reunião aparece alguém que se dispõe a presidir. Vereador Plínio, vou pedir para o cerimonial entrar em contato com todos os membros da comissão. Caso não consigamos que nenhum possa cobrir, eu comunico Vossa Excelência, peço a diretoria do cerimonial para que possa estar em contato com os membros da Comissão de Cultura da Casa, para que possa substituir, por motivo de saúde, o vereador Plínio, uma audiência já agendada. Último bloco, bloco 1, primeiro orador inscrito, vereador Irã. Palavra segurada pelo tempo de 5 minutos. Na sequência, vereador Elias. Rosivaldo declinou. Então, vamos lá, quer fazer os cálculos. 6 minutos. 6. Joelso, Raulzinho e Bessa. Senhores vereadores, se encontram em seus gabinetes, convoco Vossa Excelência da plenária para a manutenção do quórum. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, população que nos acompanha, meu bom dia. Senhor presidente, eu venho à tribuna hoje para fazer um apelo sobre uma atitude do governo estadual que eu encaro, no mínimo, irresponsável, vereador Marcelo Alexandre. Não é porque o governo está se despedindo que ele tem que atrapalhar a vida do cidadão. Apesar de eu não ser morador do Parque 10, o vereador Wilker Barreto é identificado com o bairro e vai saber do que eu estou falando. O governo desativou, vereador Wilker Barreto, o PAC do Parque 10, sem aviso prévio, suspendendo o atendimento, vereador Chico Preto, para centenas de pessoas que ali vão todos os dias e, como eu disse, sem aviso prévio, as pessoas estão indo lá, estão dando de cara na porta, tudo fechado, sem equipamento nenhum e sem conseguir resolver os seus problemas, que envolvem Eletrobras, Cefaz, Procon, Tribunal de Justiça, Bradesco, Cine, Cetrab, Detran, Polícia Civil e Manaus Ambiental. Olha a quantidade, vereador François, de serviços suspensos por uma atitude estranha, uma atitude que atrapalha o cidadão, sem aviso prévio, simplesmente resolvem desativar. Isso acaba atrapalhando toda uma área, não só o Parque 10. Quantos bairros estão em volta? Quantas milhares de pessoas não usam aquilo ali para resolver os seus problemas? Portanto, eu quero fazer um apelo, talvez
talvez o governador amazoniano já se despedindo, não dê tempo de voltar, mas um apelo ao próximo governo, que reveja isso. Esse posto tem que ser reativado dentro do Parque 10, para que o morador de lá não precise ir até a Compensa, ou que não precise ir até a Cidade Nova, ou sei lá onde, atrás desses serviços, que a gente sabe muito bem que já são precários. Esse PAC, os PACs, aliás, não só esse, são boas ações que facilitam a vida do cidadão. Tirar isso do cidadão é atrapalhar a vida do cidadão. O vereador Raulzinho quer pedir uma parte. Vereador Raulzinho, com a palavra. Parabéns pelo posicionamento, vereador. Mas eu quero só ressaltar que visivelmente, a gente pode visualizar, quando a gente vai em algum parque, que eu estive aqui no Parque da Compensa, há 2 semanas atrás, que os atendimentos estão acabando. Os parques não estão da mesma maneira que foram iniciados. Se a gente chegar lá, vários serviços que o cidadão poderia lá encontrar, hoje não encontra mais. Né? E que a gente fica na esperança que o novo governo, né, dê uma revitalizada e voltem novamente os atendimentos que foram retirados, né, atendimentos importantes, que estavam lá, eram importantes. Tanto é que você vai num parque agora, vereador, você vai notar que até o fluxo de pessoas diminuiu. Poucas pessoas buscando os parques em busca desse atendimento. Por quê? Tem poucos atendimentos do que a população necessita. Então, parabéns pela colocação. Vamos esperar que o novo governador veja com carinho e devolva todos os atendimentos que foram retirados dos parques. Eu incorporo vossa parte, vereador Raulzinho. Semana passada eu estive aqui no Parque da Compensa, aqui na Avenida Brasil, e apesar de pegar uma fila, mas realmente o movimento não era um movimento absurdo, mas facilita demais a vida do cidadão. Eu fui solicitar uma ligação de energia e isso me facilitou muito. Você tirar um parque da área do Parque 10, você está prejudicando muita gente, não só do Parque 10. E fica aqui o apelo para o próximo governo, já que esse está se despedindo e aparentemente não está muito preocupado com o bem-estar do cidadão, fica o apelo para o próximo, que pense direitinho e faça essa ação, volte isso, porque estará ajudando milhares de pessoas que por ali moram. O vereador Chico Preto, com a palavra. Vereador Irã, ainda há pouco ocupei a tribuna e falava de forma contundente sobre o encerramento da atual administração do governo do Estado do Amazonas. E Vossa Excelência, ao assumir a tribuna, ao assomar a tribuna e discorrer sobre um ponto específico aqui na cidade de Manaus, que é um importante serviço, que é o PAC, Pronto Atendimento ao Cidadão, corrobora com o sentimento que eu deixei na tribuna, que a gente percebe um governo terminando de forma deprimente, um governo que está caindo pelas tabelas e parece aquela embalbeira velha, né, que vai caindo e vai levando as outras, né? E com isso vai levando, mas vai levando empresários, como eu disse, eu vou reafirmar o que eu falei, não retificar, vou ratificar. Empresários estão sendo achacados pelo governo nesse momento. Empresários que têm valores para receber e que uma quadrilha que se instalou dentro do governo, e dessa quadrilha empresários fazem parte, e tem o desplante de olhar no olho de um outro empresário que forneceu, não faz parte de esquema, forneceu, mas agora, querendo receber para poder pagar seu décimo, pagar suas contribuições, pagar suas obrigações, vem alguém, né, que dizem que tem a cara de trouxa, mas de trouxa não tem nada, e diz assim, não, para receber tem que pagar 40%. Tem que pagar, tem que deixar 40%. Isso é um absurdo, isso. Isso eu vou ficar batendo nesse assunto repetidas vezes, porque se a Polícia Federal não está no encalço, fiquem no encalço, para passar limpo. A gente não pode, a gente pode buscar no Rio de Janeiro outras inspirações. No futebol, por exemplo, o nosso futebol precisava crescer como é grande o futebol do Rio de Janeiro, mas não buscar os exemplos de corrupção institucionalizada que estão instalados no governo do Estado do Rio de Janeiro.
repito, o Sérgio Cabral criou um baita de um esquema lá, e o Pezão, quando assumiu, não satisfeito, ele queria um esquema para chamar de seu. Não, eu quero o meu esquema. E a gente está vendo isso acontecer no final desse governo, com esses achaques, deprimente. E isso, quem está pagando a conta é a economia do Estado, porque, repito, e concluo, vereador Irã, e o cumprimento pelas colocações. Um empresário que se submete a pagar 40% para tentar salvar alguma coisa, ele vai deixar de pagar alguém, ou ele não vai pagar o seu funcionário, ele não vai pagar o seu tributo, ele não vai pagar a sua contribuição, ele não vai pagar o seu fornecedor. Isso é um tombo em cadeia. Isso é um tombo em cadeia. Então, é lamentável que a gente ouça, e eu falo isso porque já tenho conversado com empresários que estão num nível altíssimo de estresse, à beira de um colapso nervoso, porque estão vendo toda a sua economia possivelmente indo para os bolsos de uma quadrilha que se instalou dentro do governo. E isso não é correto. Isso faz um mal tremendo para a economia do Estado do Amazonas. Meus parabéns. Eu incorporo vossa parte, vereador Chico Preto. E para encerrar, senhor presidente, realmente é muito triste, vereador Chico Preto, um homem com tanta história, que tem que ser respeitado, uma biografia de tantas décadas, comandando quase sempre a política do nosso Estado, está se despedindo dessa forma triste. Eu falei há uns 15 dias atrás aqui, quando eu fico sabendo dessas histórias, vereador Chico, eu tenho certeza que trouxa somos nós, na verdade, porque esse cidadão de trouxa não tem nada. Pelo contrário, ele é muito esperto e, de forma triste, repito, triste e deprimente, esse governo encerra, atrapalhando a vida do cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Raulzinho, próximo vereador inscrito, temos 6 minutos. A Câmara Municipal está localizada na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martim, 850, no bairro de São Raimundo. Estamos no grande expediente. Próximo orador, vereador Raulzinho. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos da imprensa, amigos que nos acompanham na TV Câmara e também na nossa live da Câmara Municipal de Manaus, que é transmitida ao vivo. A minha vinda na tribuna da Câmara Municipal, nesse grande expediente, é primeiramente para parabenizar a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus. Ontem, uma eleição que entrará na história da cidade de Manaus, obtendo não só o presidente, mas todos os membros da mesa, obtendo a preferência da maioria, praticamente de todos os vereadores, inclusive de mim, né, que votei numa chapa que tenho a certeza que vai desempenhar um grande trabalho aos servidores da Câmara, à cidade de Manaus, e torço muito para que a nova mesa diretora dê os mesmos encaminhamentos que nos deixou, que vai nos deixar, né, porque tivemos um grande crescimento nos serviços da Câmara. Dizer que não avançou é não querer a verdade, mas a Câmara, na gestão do presidente, do atual presidente, avançou e muito. A minha vinda na tribuna não é muito diferente da vinda do vereador Roberto Sabino. A preocupação, apesar de nós somos vereadores, vereador Roberto Sabino e vereadores, nós somos moradores dessa cidade. E a empresa que nos deixou, ela gerava emprego em nossa cidade. A Pepsi já foi embora. Isso deixa a gente muito apreensivo, porque essa é a ponta do iceberg para que outras empresas do polo de concentrados também nos deixem. Eu ainda não fiz essa matemática, mas é importante fazer quantos 1000 empregos as indústrias dos concentrados elas geram em nossa cidade. Tenho certeza que milhares, mais de 1000 empregos. E se essas empresas tiveram o mesmo rumo,
tomarem a mesma decisão que a Pepsi, será um desastre. Temos deputados federais valorosos, temos senadores valorosos, que a gente viu reunido em comissões, mas, infelizmente, a nossa bancada é muito pequena, em virtude da bancada de São Paulo, que é a maior interessada que a Zona Franca de Manaus acabe. Mas tem vários outros estados do Brasil que também querem colher também uma fatia dos incentivos, e também eu não sou contra, querem gerar empregos em suas cidades. Mas nós, amazônidas, brasileiros, temos que gritar. Gritar para todo mundo ouvir. Porque cuidamos da floresta, cuidamos dos nossos rios, vereador Irã. O que a gente ganha de contrapartida? Ganhamos a Zona Franca com o discurso que era para nós cuidarmos da floresta, cuidarmos dos nossos rios. O lucro que a Zona Franca de Manaus leva ao Brasil é um modelo que já é provado, que é um sucesso, porque a maioria dos recursos, o que nós ganhamos aqui? Só os empregos. A maioria dos recursos são enviados ao governo federal para distribuir da maneira que queira. Da maneira que queira. Agora, ficarmos seguros em um decreto, o governo federal pode quebrar a hora que quiser. Queremos, sim, uma prorrogação da Zona Franca de Manaus, mas com lei, votada pelo Congresso Nacional, porque lei é mais difícil se quebrar. Porque foi a vontade, foram os deputados federais que votaram, aprovaram que a Zona Franca de Manaus fosse até 2050, mas quando prorrogaram a Zona Franca até 2050, foi extremamente uma medida politiqueira. Como é que é politiqueira? Aquilo que a gente dá, mas em qualquer momento a gente pode tirar. Pelo decreto. E isso nos deixa temerosos. Estou muito preocupado com essa situação. Embora que nos sentimos aqui com as mãos atadas, porque é uma questão do Congresso Nacional, não é dos vereadores. Sentimos com as mãos atadas e vendo irmão nosso, da nossa cidade, sendo desempregados. Com mais os que já estão desempregados, surgindo mais desempregos. E quando uma se vai, vereador Roberto Sabino, qual que vai querer vir? Se já estão saindo, isso é a ponta de um iceberg. A palavra, senhor presidente, ao nobre vereador Roberto Sabino. Já concluo. 3 segundos e conclua, vereador. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência Raulzinho tem uma noção muito grande do assunto que traz a esta casa, e eu, por todo esse tempo que tenho passado no parlamento, eu diria sempre que o governo que entrava e o que estava saindo é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa, porque não mudava. Então, é como eu digo, a grande expectativa hoje do Brasil é que esse novo modelo de política que está sendo implantada no Brasil, creio que vai melhorar consideravelmente a condição de vida do cidadão brasileiro. Primeiro que o presidente Bolsonaro, ele tem essa visão, ele traz aquela rigidez do militar, que deve realmente se punir quem merece ser punido. E no Brasil estava muito frouxo, estava tudo solto, e é isso que traz essa expectativa para que o brasileiro possa ter melhores dias. Eu quero parabenizar pela preocupação do discurso, da sua fala de hoje, porque é isso que nós precisamos, e não
ficar reclamando do que passou, do que passado, não, é daqui para frente. Vamos para frente e ter essa esperança, essa fé. Obrigado pela oportunidade. Só para concluir, esperamos, eu não só, mas tenho certeza que todos os vereadores e todos os nossos amazonenses, queridos amazonenses, esperamos que seja quebrado o decreto, mas por uma lei de prorrogação da Zona Franca de Manaus até 2050, mas que seja lei. Decreto se quebra, lei é mais difícil de se quebrar. É isso que todos nós esperamos. Está encerrado o grande expediente. Senhores vereadores, eu vou... Abre o BS, Silvio. É que nós estamos com manutenção no telhado, nós estamos trocando a manta. A manta de... a bancada do PRI está ali. Estou com medo que pode haver alguma questão ali de... está cedendo. Eu vou pedir a... Nós temos o vereador Elias, vereador Bessa. Fazer uso da palavra no grande expediente. Irei encerrar a sessão jogando a pauta de hoje. Sessão invertida para amanhã. Amanhã nós temos a homenagem da nossa amiga Glória Carratti. A gente inverte a pauta. Faremos as duas pautas juntos para não ter prejuízo dos trabalhos. Vereador Elias, 6 minutos. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Estou de ordem, vereador Fred. Não. Eu estou encaminhando uma moção de pesar pelo falecimento da mãe, a dona Léa Alencar, a mãe do nosso amigo Otávio, que faleceu ontem. Está descendo agora do meu gabinete. Eu queria que fosse Iremos acolhido. apreciar amanhã, vereador. Vixe, Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos da imprensa, povo de Manaus. Senhor presidente, na semana passada, durante a terça e a quarta-feira, eu tive a satisfação de representar esse poder no Seminário Amazonas pela Primeira Infância. A criança no território, um compromisso de todos. Vereador Everton Assis, foi um momento de discussão muito frutífero, porque é na primeira infância, e o vereador Everton Vanderlei sabe muito bem disso, de 0 aos 60 meses, que a criança tem a sua maior evolução, ou melhor, o ser humano evolui muito rapidamente nesse período. É quando os neurônios estão verdadeiramente, digamos, eletrizando e se formando. E o quanto é importante nós termos política pública para a primeira infância. Há já um projeto da primeira infância no estado do Amazonas, mas que não é posto em prática. O governador eleito assumiu o compromisso de pôr em prática esse projeto. Nós esperamos que ele se torne realidade. Já a Prefeitura de Manaus, num trabalho conjunto intersetorial entre várias secretarias, está concluindo o Plano Municipal da Primeira Infância, que será enviado a esta casa no próximo ano para discussão e, naturalmente, compromisso que o prefeito Arthur Neto tem com a criança, ser colocado em prática. E eu tenho convicção de que nós haveremos de dar um grande passo no sentido dessa política pública, no sentido de ajudar as nossas crianças, principalmente essas 3 políticas que se comunicam: assistência social, saúde e educação, vereador Everton Assis, tem que estar em harmonia total para que a primeira infância torne-se verdadeiramente prioridade. E eu acredito e quero, com certeza, dedicar boa parte do tempo do meu mandato a essa discussão que eu considero fundamental. Agora,
O outro assunto que me traz à tribuna no dia de hoje, trata-se de um benefício que é pago pelo INSS, mas é a assistência social que faz a filtragem para que esse benefício seja pago, que é o benefício de prestação continuada, tanto para idoso quanto para deficiente, o BPC. E o governo federal deu um prazo até o dia 30 de dezembro para que todos os beneficiários, tanto do BPC idoso quanto do BPC deficiente, estejam inclusos no cadastro único. No cadastro único, que é aquele que é a porta de entrada do governo federal para todos os programas sociais que nós temos. Hoje, o governo federal paga de BPC idoso na cidade de Manaus um total de 27.358 beneficiários. Desse total, estão inclusos no cadastro único 17.053. Portanto, faltam ainda a inclusão de 10.305 pessoas. Estou falando do BPC idoso. BPC deficiente, nós temos 24.881 pessoas beneficiárias em Manaus. E aí, somente 13.756 estão inclusas no cadastro único. Faltam ainda 11.125, totalizando tanto o idoso quanto o deficiente, nós chegamos à soma de 22 mil pessoas que hoje precisam ser inclusas no cadastro único. E o BPC idoso, principalmente, ele é um benefício, o vereador Mauro Teixeira, que é formado na assistência social, sabe muito bem, ele é concedido a pessoas que têm mais de 65 anos, vereador Fred, mas que não tiveram tempo de contribuição e a renda per capita da família é de 1/4 do salário mínimo. Portanto, é uma pessoa que pertence a uma família em extrema vulnerabilidade. A mesma equação é utilizada para o BPC deficiente. É também para aquela pessoa que tem uma deficiência, que não contribuiu com o INSS e que a renda per capita da família é de 1/4 do salário mínimo. Onde fazer o cadastro? Onde entrar no cadastro único? Primeiro, na sede da SEMARGE. Mas isso se você não procurar um dos 20 CRAs que tem espalhados em Manaus. Nesse momento, a equipe da assistência social faz o busca-ativa na tentativa de alcançar essas pessoas que precisam desse benefício. E eu alerto, somente até o dia 30 de dezembro, quem não fizer a sua inclusão no cadastro único vai perder o benefício a partir do dia 1º de janeiro. E com a fome que o atual governo, ou melhor, que o novo governo federal está dizendo, vereador Raulzinho, que vai auditar todos os programas sociais, quem não tiver no cadastro único, meu amigo, vai perder o benefício, meu caro vereador Marcel. E aí fica perdido, pode se perder nas calendas gregas aí e nunca mais ter de volta, ou para retornar ao programa, haverá de enfrentar uma burocracia muito grande. Portanto, uso esse espaço na Câmara, na TV Câmara, na internet, para informar que as pessoas que têm hoje o BPC idoso e deficiente devem procurar imediatamente o CRAS mais próximo de sua residência. Tenho dito. Muito obrigado. Vereador Bessa. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, a imprensa que veio nos acompanhar hoje, nosso grande expediente. Já estava com saudade da tribuna, vereador Dr. Everton. É um local, vereador Fred Mota, onde a sociedade fica esperando o pronunciamento do vereador, dos temas que estão borbulhando aí nas redes sociais, que estão assolando a cidade. E um dos temas que trago à tribuna nesta manhã,
é a eminente greve que está para acontecer na nossa cidade dos rodoviários. E isso, no meu ponto de vista, é uma consequência de situações que vêm acontecendo no sistema de transporte público da cidade de Manaus desde o ano passado, desde 2016. Estivemos aqui ontem também os representantes do transporte executivo que estão preocupados com o decreto que foi publicado com o aumento da tarifa desse sistema, onde os próprios operadores do sistema não querem esse aumento. O que eles querem é renovar a frota, e isso, infelizmente, não é permitido pela SMTU. No meu modo de ver, um erro. Precisamos também aprovar e aí debater a lei que regulamenta os aplicativos de transporte pelas plataformas digitais, os veículos particulares que fazem esse serviço na cidade de Manaus. Portanto, todos esses problemas que estão acontecendo no sistema de transporte público da cidade de Manaus só tem uma causa: é a falta de fiscalização. Não existe fiscalização nos modais na cidade de Manaus. Aí as pessoas me perguntam: Bessa, mas isso causa a evasão de passageiros do sistema de transporte coletivo? Sim. Se o clandestino tira o passageiro do transporte coletivo, vereador Raulzinho, esse transporte coletivo só vai transportar o gratuito, a gratuidade, e vai quebrar. Não vai ter dinheiro para pagar os motoristas e os cobradores. Eu não tenho um número aqui que o vereador Jaildo ainda não me passou, mas já foram demitidos, entre motoristas e cobradores, mais de 2.000 no sistema de transporte coletivo. O transporte escolar está sendo atacado por esses veículos particulares. Transporte escolar que transporta nossas crianças. Porque o cidadão, iludido por ganhar uma quantia considerável para um novo emprego, foi para esse transporte de aplicativo. Quando chegou lá, comprou um carro e não tem esse rendimento, foi enganado. Ele vai ter que tirar passageiro de algum modal. O do táxi já está consolidado. As pessoas querem segurança, as pessoas querem limpeza, as pessoas querem andar com motorista credenciado, ainda estão utilizando o táxi. Mas aquele pai que perdeu o emprego ou que reduziu o salário é convencido a deixar o seu filho ser transportado por um motorista de aplicativo. O caos vai se instalar por conta de falta de fiscalização. E coragem das autoridades. Coragem. Eu vou contra, eu sou político, eu vou contra a população, que a população usa. Quer dizer que eu vou ser omisso? Eu quero que a minha cidade vire bagunçada? Que o sistema de transporte volte à idade antiga, onde os ônibus eram de madeira? Pois é isso que vai acontecer na cidade de Manaus. Eu tenho dito aqui nesta tribuna, tenho dito em pronunciamentos que fiz em Brasília, na aprovação dessa lei para esses aplicativos, que nós vamos entrar num caos, num colapso. As pessoas não estão preocupadas com isso, mas as autoridades têm que estar. Elas estão constituídas para isso. Os rodoviários estão na iminência de fazer greve. Os executivos não têm condições. Quem é que recusa aumento? Ninguém. Mas eles não querem um aumento porque os passageiros vão correr para esses aplicativos. E eles vão falir, eles vão quebrar. É uma cadeia. É como se você soltasse um animal predatório na selva. Ele vai comer a comida dos outros animais, eles vão morrer. Vai causar um problema no ecossistema. O que aconteceu com esses aplicativos na cidade de Manaus.
Mas, infelizmente, só o maluco aqui, ó, só esse aqui, só essa andorinha vem gritando. Todo mundo está cego. Nós não podemos fechar os olhos para esse problema. Nós vamos ter um problema no futuro. E aí, para finalizar, senhor presidente, mais uma vez, cobrar dos órgãos de fiscalização que não existem. Ah, Bessa, nós só temos 15 fiscais, nós só temos 20 fiscais. Já concluo, senhor presidente. Nós temos que trabalhar com os fiscais que temos. Nós não podemos cruzar o braço, Fred Mota, vereador, e deixar do jeito que está. Esse foi um tema que eu trouxe à tribuna. Espero que essa voz ecoe nos 4 cantos da nossa cidade, para que seja um consenso da sociedade e das autoridades com esse sistema que está caótico e vai piorar cada vez mais. Eu não sou Nostradamus, mas nós temos experiência das outras cidades no Brasil que, lá sim, tiveram coragem e enfrentaram o problema de frente. Tenho dito, senhor presidente. Senhores vereadores, o nosso grande expediente está encerrado. Nós vamos amanhã inverter a pauta. Vamos fazer a juntada da ordem do dia de hoje para amanhã. Apreciação de requerimentos. Já peço ao vereador Joelso e vereador Samuel para que possam, após a ordem do dia de amanhã, reunir as comissões. Precisamos ter reuniões cotidianas das comissões para poder chegarmos ao final do dia 20 com a pauta zerada, e já informo o presidente Joelso que a gente possa apenas apreciar projetos deliberados até novembro. E os projetos deliberados, com exceção daqueles de urgência, por causa do volume de trabalho, possam ser apreciados para o próximo ano. Nossa sessão está encerrada, informando que agora às 11 horas terei a primeira reunião da transição com o vereador Joelso e os diretores da casa para darmos andamento ao processo de transição administrativa da Câmara Municipal de Manaus. Nossa sessão está encerrada, convocando Vossa Excelência para amanhã na hora regimental. Vereador presidente encerra os trabalhos no plenário Adriano Jorge na Câmara Municipal de Manaus.